Bom, meu nome é Romilson. Nesse vídeo eu quero estar falando sobre a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial não é nada mais e nada menos do que o governo do anticristo, o governo da besta sendo estabelecido sobre a face da terra. E isso hoje está acontecendo diante dos nossos olhos. A nova ordem mundial está sendo estabelecida neste momento. Existem homens, meus irmãos, na face da terra que trabalham para trazer o governo do anticristo, o governo da besta para cima da terra. Homens como os Rockefellers, homens como os Rothschilds, homens como Jorge Soros. Esses homens, eles trabalham para poder estabelecer a nova ordem mundial. Romilson, como é que eles fazem isso? Eles elegem políticos, eles elegem prefeitos, vereadores, governadores e presidente sobre as nações. Porque assim esses homens vão estar alinhados com o pensamento deles. Qual é o pensamento deles? Estabelecer um governo único, estabelecer uma moeda única, estabelecer um homem na liderança de todos esses demais homens, que é o anticristo, o filho da perdição. Isso já aconteceu lá na Torre de Babel. Eles queriam colocar Nimrod como líder de toda aquela nação que estava ali, como líder do mundo, e o Eterno não permitiu. Mas no final dos tempos agora, o Eterno está permitindo, porque agora chegou, agora é o final dos tempos. A nossa geração é a última geração. Então, governadores como o governador João Dória, lá de São Paulo, e outros governadores e prefeitos aqui do Brasil, já estão alinhados com a nova ordem mundial. Vários deputados, vários governadores já estão alinhados com esses homens. Mas existem dois homens que estavam caminhando ao oposto. Quem são eles, Romilson? Donald Trump e Bolsonaro. Donald Trump agora caiu, né? Eles conseguiram derrubar ele. Agora faltam derrubar Bolsonaro e vão trabalhar ferrenho para isso. Esses dois homens estavam batendo de frente. Eram pedras de tropeço para esses homens. Eram pedras no sapato desses homens. Mas eles já conseguiram tirar Donald Trump. Por quê? Porque Donald Trump e Bolsonaro são homens que são nacionalistas. Já o pessoal da nova ordem mundial são globalistas. Homens como Emmanuel Macron é globalista. Ele repetiu a importância de uma resposta global à pandemia e que uma futura vacina teria que ser acessível a todos. O presidente da França, Emmanuel Macron, é o chamado último internacionalista. Ele é um grande defensor das regras globais. It is at the heart of France's commitment on defense and to fight for global public goods. Our fourth priority is building a new era of globalization. O presidente francês Emmanuel Macron disse que o mundo não pode se reduzir à rivalidade entre China e Estados Unidos. E falou em uma nova ordem mundial, com novas alianças. O que é globalista, meu? O que é um governo único no mundo inteiro? Nacionalista não, nacionalista quer cuidar do seu país. Donald Trump era um homem nacionalista. Eles derrubaram. Agora eles vão partir para cima de Bolsonaro. Eles querem derrubar Bolsonaro. Mas para eles, depois eu vou voltar aqui no assunto do Bolsonaro novamente. Mas para eles estabelecer essa nova ordem mundial, meus irmãos, eles precisam criar uma crise econômica mundial. Então, quando eles lançaram esse vírus, eu lancei um vídeo bem na hora que eles lançaram, bem no dia que eles lançaram esse vírus, que esse vírus esparramou no mundo inteiro aí, que estava sendo o auge aí na mídia aí falando desse vírus. Eu lancei um vídeo falando que o vírus ele veio para quebrar a economia mundial. Eu lancei um vídeo lá falando sobre isso. Vou colocar um pedacinho do vídeo aí para vocês verem. O primeiro vídeo que eu lancei, eu mostrei até o desenho lá, eles esparramando o vírus. Eu falei que esse vírus ele veio para quebrar a economia mundial do mundo inteiro. Veio para quebrar a economia do mundo inteiro. Quero falar hoje sobre a nova ordem mundial e sobre o coronavírus. Esse vírus aí que surgiu lá na China. E eles sabem tanto, irmãos, que a moeda vai cair, que tem um rapaz lá nos Estados Unidos, ele é um dos maiores investidores de fundos do mundo. Ele aposta com qualquer um, que até março ele aposta 1,5 bilhão de dólar com qualquer um.
que até março agora de 2020, as moedas no mundo inteiro vai cair. A economia do mundo inteiro vai cair. E ele está apostando com qualquer um. Quem quiser apostar, porque ele pode apostar. Porque já sabe que vai cair. Por quê, ó, meus? Porque eles estão planejando tudo. Tudo está arquitetado pela nova ordem mundial. Por isso que Emmanuel Macron, no ano de 2018, foi lá para a China para poder estabelecer a nova ordem mundial. É isso que está escrito na revista. Vou colocar a revista na tela para vocês verem. Ele foi lá para a China para unir com a China. A Europa se juntou com a China para poder derrubar os Estados Unidos. Macron foi lá para a China conversar com o presidente de lá, porque eles querem criar a nova ordem mundial. Quem está por trás do Emmanuel Macron é a nova ordem mundial. É os Rothschilds, é o George Soros. São esses homens que estão governando aí por trás das cortinas aí, ó. Esses homens que estão por trás aí, ó, os donos dos bancos do mundo inteiro. Emmanuel Macron era banqueiro dos Rothschilds. Emmanuel Macron foi levantado por eles. Então quem vai estabelecer a nova ordem mundial no mundo, Romilson? É Satanás. Mas como é que ele vai fazer isso? Através dos seus discípulos, dos seus súditos. Vai estabelecer através deles. Quem são eles, Romilson? São o pessoal da nova ordem mundial, os Rothschilds, Rockefeller, George Soros. E foram eles que levantou Emmanuel Macron. Então por isso que Emmanuel Macron foi lá para a China, para poder se aliar com a China. E o que isso tem a ver, Romilson? Tem tudo a ver, porque no desenho do Simpson, se você não assistiu, lá no desenho do Simpson, eles planejou tudo. Eles virou e falou assim, ó, nós vamos criar uma falsa crise. Eu não sei se vai ser uma falsa crise, mas que eles estão criando a crise, eles estão criando. O que ele falou lá? Nós vamos fazer essa falsa crise para tirar os americanos do poder, para tirar os Estados Unidos do poder, porque os Estados Unidos têm que cair. E aí lá no desenho, ele mostra que essa crise seria criada através de um vírus. Um vírus. Vou colocar o desenho na tela aí agora para vocês verem. Pera aí. Não somos racistas, mas a número 1 com racistas. Perdemos o equilíbrio, não é justo! Eu declaro iniciada esta reunião secreta dos impérios de mídia da América. Estamos aqui para criar a próxima falsa crise absurda para colocar os americanos de volta no lugar deles. Em quartos escuros, grudados na TV, assustados demais para pular os comerciais. Bom, eu acho... NBC, você está aqui para ouvir e não para falar. Acho que devemos apostar no escândalo de saúde pública. Uma nova doença, ninguém está imune. É como o verão do tubarão. Só que em vez do tubarão, é uma epidemia. E em vez do verão, é em tempo integral. Eu detesto ser a pessoa que dá o contra no que todo mundo adora. Ele adora ser essa pessoa. Mas, Janice, nós temos padrões. Não pode ser uma doença inventada. A atitude mais decente a se tomar é liberar um vírus mortal para a população geral. Temos uma coisa guardada na manga, mas ainda não foi testada. Venha cá, NBC. Bom, nós certamente acreditamos em testes, mas eu... Bom, já temos a nossa doença mortal. Agora só precisamos culpar alguma coisa que existe em todas as casas. Alguma coisa do qual as pessoas já têm um certo receio. Então agora que vocês viram aí, vocês viram que o vírus, ele não surgiu, não foi do nada não. Foi projetado por eles. Por quê, Romilson? Porque eles querem estabelecer o governo do anticristo, do antimachia, do filho da perdição. Então já está tudo programado, meu irmão. É tanta a prova que Emmanuel Macron se aliou com a China. E o vírus foi colocado aonde, Romilson? Lá na China. Por quê? Porque no desenho também mostra. Vou colocar um desenho aí agora para você ver a cara dos bichinhos no desenho aí, mostrando que eles são chinês. Dá uma olhada agora para vocês verem. Homer Simpson, 742 Evergreen, Terraca, Springfield, Estados Unidos. Por favor, não falhe a supervisão que eu estou com gripe, viu? Estou trabalhando com bacia quebrada há 3 semanas, viu? Seis a 8 semanas depois. De suco não vai chegar nunca. Papai, isso chegou pra você pelo correio. Mamãe, receba um abraço especial hoje. Eu comprei pra você um novo espremedor. Meu Deus, germes da gripe estão entrando em todos os orifícios da minha cabeça. Feliz aniversário! Feliz aniversário!
Viu aí, irmão? O chinesinho aí no desenho aí, colocando o vírus dentro de uma caixa e enviando para os países aí, viu? Então, irmãos, essa é a finalidade do vírus, criar o caos mundial. E que eles não iam parar enquanto não quebrasse a economia do mundo inteiro. Então esse vírus aí, meus irmãos, ele não vai parar por agora. Eles mandam a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda e a quarta onda, e se for preciso eles criam até um vírus novo. Mas eles não vão parar enquanto eles não verem a economia mundial caída, enquanto eles não verem os governos prostrados diante deles para que eles possam fazer um reset, estabelecer uma moeda única e estabelecer o anticristo sobre a terra. Essa é a meta desse vírus, é quebrar a economia mundial. Aí eles lançam o lockdown, fecham as lojas, tudo, para quebrar a economia. E é isso que eles estão fazendo. Então esse vírus, ele veio para quebrar a economia do mundo inteiro. Eu lancei vídeo, meus irmãos, mostrando que para o anticristo chegar no poder, tem que haver uma crise mundial. Lancei vários vídeos falando sobre isso. Por quê, Romeu? Porque Adolf Hitler era um protótipo do anticristo. Quando Adolf Hitler subiu no poder, houve uma crise em vários países do mundo. Napoleão Bonaparte era um protótipo do anticristo. Para ele subir no poder, houve uma crise lá na Europa. Então, para o anticristo chegar no poder hoje, tem que haver uma crise mundial. E eles estão usando esse vírus para poder criar essa crise mundial. Hoje existem remédios aí como a ivermectina, como a cloronaquina e outros remédios aí que combatem o vírus. Mas a mídia não divulga e nem pode divulgar. Já foi constatado aí que vários médicos deram laudos falsos de pessoas que morreram de parada cardíaca e de outras doenças, como se fosse corona, né? Como se fosse o vírus aí, como se fosse o vírus. Mas por que, Romeu? Porque a meta é quebrar a economia do mundo inteiro. Então eles não falam nesses remédios, eles não falam na ivermectina. Por quê? Porque eles querem vender a vacina. A vacina vai custar milhões e bilhões de dólares e de reais ou de outras moedas aí no mundo inteiro. Vai quebrar a economia essa vacina aí. Ela veio para quebrar. E com isso aí, com esse vírus, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo lockdown, fechando tudo, fechando as lojas, para poder quebrar o mundo inteiro, para que o mundo esteja de joelhos quando o anticristo chegar, para que os governantes do mundo estejam prostrados, e assim eles vão aceitar a nova moeda e vão aceitar o governo da besta, vão aceitar o governo do anticristo. Então tudo foi arquitetado. Esse vírus, ele veio para quebrar a economia mundial. Mas aí, como tem presidentes como Donald Trump, como Bolsonaro, que estava batendo de frente com eles, esses aí vão ser tirados fora, eles vão tentar fazer de tudo para tirar fora. Eles conseguiram tirar lá o Donald Trump, não conseguiu? Agora eles vão tentar tirar o Bolsonaro. Mas parte do objetivo da pandemia já foi cumprido, que era tirar o Trump da presidência dos Estados Unidos. Sim. O Biden agora vai voltar com toda a agenda progressista, porque eles precisam que os Estados Unidos se individem, eles precisam gerar déficit no governo federal para minar a confiança no dólar. Esse é o objetivo primário da pandemia. Só tem uma coisa no caminho disso. Eles já conseguiram, esse globalismo maluco, já conseguiu transformar a União Europeia na nova União Soviética. A Europa inteira virou um novo bloco soviético. A Europa inteira é o novo bloco soviético. Eles tinham lá o Canadá, América do Norte, vai Canadá e Estados Unidos. O Trudeau é um socialistazinho de carteirinha, então o Canadá está ok. Os Estados Unidos eram uma pedra no sapato, conseguiram derrubar os Estados Unidos. Só existe agora um obstáculo para o plano do Partido Comunista Chinês. Esse obstáculo mora lá em Brasília e deu uma volta de cavalo esses dias. Para você ter ideia, Daniel, o Bolsonaro é o último obstáculo. Se Bolsonaro, de alguma maneira, for retirado da presidência, ou se porventura ele não ganhar em 2022, vai ser a grande vitória. Nós vamos entrar numa idade média terrível, que vai durar vários anos. Porque o Bolsonaro é uma pedra no sapato deles. Bolsonaro é nacionalista. E Bolsonaro está fazendo de tudo. Olha aqui, ó, não estou apoiando político, porque para começar eu não votei em Bolsonaro e não voto em político algum. Mas hoje eu consigo ver com clareza, Bolsonaro, por mais que ele não seja um presidente 100% bom, mas ele está batendo de frente contra a nova ordem mundial. Bolsonaro anda sem máscara,
para baixo e para cima. Por quê? Porque ele não está aceitando esse governo que está sendo estabelecido aí. Bolsonaro disse que não vai tomar a vacina. Ele disse que vacina obrigatória é só no faísca, no cachorro dele. Por quê? Porque ele não quer uma ditadura, ele quer liberdade. Ele está vendo que a liberdade está sendo tirada das pessoas. Bolsonaro pulou de cima de um barco e foi encontrar com as pessoas na praia lá, foi nadando até eles. O que ele estava querendo dizer com isso para aquela população ali de São Paulo? Ele estava dizendo para eles, estão tirando a liberdade de vocês. Não aceitem isso. Não só para a população de São Paulo, ele estava dizendo isso para o Brasil inteiro. Acordem, eles estão tirando a liberdade de vocês. Estão tirando a liberdade de vocês. Ele até falou agora que a única coisa que pode cercar esse povo aí agora é o exército. Ele falou isso no vídeo agora, vou colocar um pedacinho do vídeo aí para vocês verem. Mas o pessoal parece que não enxerga o que o povo passa, para onde quer levar o Brasil, para o socialismo. Por que sucatearam as Forças Armadas ao longo de 20 anos? Que nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam. O Brasil, temos liberdade ainda. Então vocês viram aí o Bolsonaro falando que a nossa liberdade está sendo ameaçada. Por quê? Porque ele sabe que a nova ordem mundial está sendo estabelecida. E eles estão encurralando ele de todas as partes. Agora eles vão querer gerar o impeachment dele. Eles vão querer gerar o impeachment do Bolsonaro. Estão jogando todas as fichas nisso aí, para poder tirar ele do governo. Por quê? Porque ele está atrapalhando. A tal da OMS, que tem que seguir. Uns querem que siga, né, cegamente. Isso, senhor. Acabou de dizer que o pessoal assintomático não transmite. Daí voltou atrás de novo. É o tempo todo assim. Parece, né, que tem algo mais grave por trás disso tudo. Quebrar os países. Tem algo mais grave por trás disso tudo. Quebrar os países. Eu vi a sua opinião com relação a essa questão da pandemia, isso foi estratégico para derrubar a economia dos países? Não posso falar isso. Você existe, os países se preparam para a guerra. Tá com bombas, né? Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica, o pessoal mexe com vírus laboratório. Pode ter escapado isso aí. Essa questão que eles falam... Não pode ter escapado. A questão que eles falam muito em ordem mundial... Não, isso existe, lógico. Eu não quero entrar em detalhe aqui, se não tivesse ninguém gravando aqui, eu falaria mais coisa, mas quando tá gravando, eu vou evitar falar. O destino de uma pandemia que pode ser fabricada nos atingiu no início do ano passado. Uma pandemia que pode ser fabricada. Está atrapalhando a nova ordem mundial ser estabelecida no Brasil. E para quem não assistiu os vídeos meus lá, assista os vídeos lá onde eu falo do mapa mundial lá, mostrando que o Brasil é o lugar onde o Eterno vai alimentar. Lá está escrito desse jeito, Apocalipse 12, fala que a mulher será alimentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 3 anos e meio. A última parte da tribulação, a grande tribulação, é aqui no Brasil que o Eterno vai alimentar a igreja que não subir no primeiro arrebatamento, que vai ter 2 arrebatamentos, mas a igreja que não subir no primeiro arrebatamento, ela vai ser alimentada no Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo. Os próprios políticos dizem isso, que o Brasil é o celeiro do mundo. Então eles estão fazendo de tudo para poder derrubar o Bolsonaro, porque quando eles tirar o Bolsonaro, o caminho vai estar aberto para eles entrar com tudo no Brasil. Então veja bem, meus irmãos, tudo está preparado para o governo do anticristo, para o estabelecimento do governo do anticristo. Não pense você que 2021 entrou agora, que as coisas vão melhorar, que não vai melhorar, meu irmão. Não vai melhorar, não vai melhorar, vai piorar cada dia mais. Não é que eu sou pessimista, não, é a própria palavra do Eterno que diz isso. Nós estamos caminhando para dias maus, cada dia que se passa as coisas estão piorando, os alimentos estão encarecendo, tudo está sendo arquitetado por esse povo aí. Esse pessoal da nova ordem mundial. O governo do anticristo está sendo estabelecido diante dos nossos olhos. E agora, meus irmãos, com a parábola da figueira se concluindo agora, porque agora nós temos aí o calendário de 365 dias. A Páscoa é em março, no final de março. Nós temos que ficar atento com essa Páscoa aí, ó, porque tem uma grande possibilidade do arrebatamento acontecer nessa Páscoa agora. Então nós temos que ficar atento com essa Páscoa aí. Tudo está
alinhado. Por exemplo, os Estados Unidos agora, o presidente é o John Biden lá, ele já não apoia mais o Israel. Os Estados Unidos já não apoiam mais Israel como Donald Trump. Então, para haver a guerra de Gog agora, entre a Rússia e aqueles países árabes ali contra Israel agora, os Estados Unidos não vai mover uma palha. Porque quem está no governo agora não é Donald Trump, é John Biden. Então, tudo está alinhado, tudo está programado para poder acontecer o arrebatamento e iniciar-se a tribulação. A parábola da figueira, onde Yahshua falou que não passará essa geração, vai se concluir agora. Então, dentro desse ano, meus irmãos, eu creio que nós vamos ser arrebatados. Porque tudo está programado, tudo está alinhado. Nós estamos vendo aí o caos instalado no mundo inteiro, E os próprios crentes já estão vendo o circo se fechando contra eles. O circo está se fechando contra eles. Já estão falando em obrigar as pessoas a receber a vacina. A liberdade das pessoas já foram tirada. E as pessoas aceitaram. É por isso que eles chamam as pessoas de gado. O gado aceitou, o gado foi domado. Fique atento, meus irmãos. Estamos na última hora. E aí, quando eles estabelecerem esse governo, meus irmãos, a perseguição vai ser grande sobre a face da terra. É por isso que lá na inauguração do túnel, meus irmãos, naquele vídeo lá da inauguração do túnel, as pessoas aparecem caminhando como um zumbi. Na primeira parte, em ambiente fechado, a humanidade é representada por uma marcha de zumbis, pronta para receber ordens. Surge então um anjo na forma de bebê. Aparentemente, este representa Lúcifer. O anjo caído já começa a apresentar semelhanças com Baphomet, que é um dos principais símbolos de Satanás em algumas linhas de culto pagão. Eles estão mostrando que as pessoas já foram dominadas, as pessoas já foram doutrinadas por eles. E eles estão mostrando ali que as pessoas vão ter que andar conforme as leis que eles criarem. É tanto, meus irmãos, que eles estão falando que vai fazer agora um reset mundial. O que é o reset mundial, Romilson? Eles vão resetar a humanidade inteira. O reset mundial, na verdade, é a própria introdução da nova ordem mundial. É a nova ordem mundial sendo estabelecida. Por isso que eles estão falando aí o novo normal. O novo normal é a nova ordem mundial chegando. É isso que eles querem nos mostrar. Então, quando eles estão falando nesse reset aí, esse reset global, esse reset mundial que eles vão fazer, é a introdução da nova ordem mundial. Eu vou colocar o vídeo aí agora para vocês verem os líderes falando sobre esse reset mundial. Porque eles querem fazer esse reset urgente, eles querem fazer esse reset ainda esse ano. Alguns estão falando que vai fazer esse reset mundial no mês de maio agora. Mas dentro desse ano é o plano para eles fazerem esse reset mundial. Vou colocar o vídeo aí agora para vocês verem. Fazer um grande reset ao mundo é este o objetivo de uma nova iniciativa do Fórum Económico Mundial, defendida pelo Príncipe de Gales. A Great Reset será uma cimeira paralela que pretende orientar os líderes mundiais em direção a um mundo mais sustentável pós-Covid-19. Governos e organizações voltam-se para o processo de recuperação económica. O Príncipe Carlos encara a pandemia como uma oportunidade para construir um sistema diferente e um futuro mais verde, para lidar com outra grande crise dos nossos tempos, as alterações climáticas. Tudo o que tentei fazer e fiz nos últimos 50 anos foi a pensar nos nossos filhos e netos. Só nos posso incentivar a pensar em grande e a agir agora, disse o herdeiro do trono britânico. Agora temos de pensar como estruturar, como conceber a era pós-corona. E aqui, claro, a palavra reset vem-me à cabeça porque uma coisa é clara, não podemos voltar ao velho normal. Temos de aproveitar esta oportunidade. Então agora que vocês viram aí, meus irmãos, os líderes do mundo falando que vão fazer um reset mundial, eu pergunto para os irmãos, o que é que está faltando para se iniciar a tribulação? Eu digo para os irmãos que só falta acontecer o arrebatamento do filho varão. Só falta acontecer o arrebatamento dos vencedores, porque eles são o sal da terra. São eles que estão retendo a manifestação do filho da perdição. Quando o Eterno tirar o filho varão, quando o Eterno tirar o sal da terra, essa terra vai se corromper por completo. Então só falta o Eterno tirar os vencedores da terra para se iniciar a tribulação. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque tudo está pronto, meus irmãos. As duas bestas do Apocalipse, por exemplo, as duas bestas já estão em cima da terra. A primeira besta, a besta que sobe da terra. Tudo indica que é o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele é jesuíta.
Nunca houve um Papa jesuíta na história da humanidade. Hoje nós temos um Papa jesuíta lá no Vaticano, o Papa Francisco. Então tudo indica que ele é o falso profeta. The false prophet kills people who don't follow the Antichrist. Revelation 13:15. Coincidentally, Pope Francis is the first such pope in the history of the Roman Catholic Church to be a Jesuit. Who can cause more harm and martyrdom than a Jesuit pope? One of the main enforcers of the Roman Catholic Inquisitions were the Jesuits. Circa 1400, heretics are tortured and nailed to wooden posts during the Roman Catholic Inquisition. Pope Francis has taken and administered this same satanic Jesuit oath, which includes the following appalling statements. I promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage war, secretly and openly, against all heretics and Protestants, as I am directed to do, to extirpate them from the face of the whole earth, and that I will spare neither age, sex, nor condition, and that I will hang, burn, waste, boil, flay, strangle, and bury alive those infamous heretics, rip open their stomachs and wombs of their women, and crush their infant heads against the walls in order to annihilate their execrable race. E tudo indica que Emmanuel Macron é o filho da perdição, é o anticristo. Até o seu nome, Emmanuel, está registrado no livro de Isaías, capítulo 7 e capítulo 8. Eleito com 66,06% dos votos, Macron, desde que apareceu, chamou a atenção de muitos que creem nas profecias, especialmente por conta do seu primeiro nome ser Emmanuel, um nome de origem hebraica e profético do livro de Isaías, altamente especulado como nome do Messias judeu, inclusive no cristianismo. Esse é, de fato, o nome perfeito para o anticristo ser aceito como Messias dos judeus, pois é um nome bíblico, e até mesmo para ser aceito como um falso retorno do Messias para os cristãos. Que o Emmanuel seja luz para toda a humanidade ferida. Enterneça o nosso coração, frequentemente endurecido e egoísta, e nos torne instrumentos do seu amor. E sem falar ainda que este nome também está presente no Espiritismo, pois é exatamente o mesmo nome de Macron, com duas letras M, Emmanuel. Emmanuel Macron, por exemplo, também, meus irmãos, ele não dá bem com o Brasil. Ele não dá bem com o Bolsonaro. Por quê? Porque é aqui que o Eterno vai proteger a igreja. É aqui que o Eterno vai proteger a igreja. Se você assistir aquele vídeo lá dos pingos nos is, você vai ver lá eles falando lá que Emmanuel Macron está sempre atacando o Brasil. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta terça-feira que continuar dependendo da soja brasileira é endossar o desmatamento da Amazônia. Em mensagens nas redes sociais, o presidente francês disse: somos coerentes com nossas ambições ecológicas. Lutamos para produzir soja na Europa. E continuou: quando importamos a soja produzida a um ritmo rápido a partir da floresta destruída no Brasil, nós não somos coerentes. Nós precisamos da soja brasileira para viver? Então nós vamos produzir soja europeia ou equivalente. Na fala, o presidente francês não apresentou dados que corroborem as suas declarações. Por quê? Porque a Escritura fala que o anticristo ele vai perseguir a igreja. A igreja vai estar, a maioria da igreja vai estar localizada aqui no Brasil durante os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E o anticristo ele vai perseguir a igreja do Mashiach. Hoje nós já vemos Emmanuel Macron atacando o Brasil. Então todo o cenário já está pronto. Todo o cenário já está armado, meus irmãos. Tudo está pronto. Só falta o Eterno agora arrebatar os vencedores. Então veja bem, meus irmãos, Satanás ele quer encabeçar toda a humanidade por meio do anticristo, por meio do antimachia. Mas Satanás não vai encabeçar toda a humanidade. Por quê? Porque os crentes não vão prostrar diante dele. Quem vai encabeçar os seus é Ial dos Exércitos. Ial dos Exércitos vai encabeçar os seus por meio de Yahshua Mashiach. Isso está registrado no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10. Lá diz que a intenção de Ial é encabeçar a todos por meio de Yahshua Mashiach. Hoje nós já aceitamos Yahshua como nosso cabeça. Hoje nós aceitamos que Ial dos Exércitos nos encabeçou por meio de Yahshua Mashiach. Então não será Satanás que vai encabeçar toda a humanidade sobre a face da terra. No milênio, quem vai encabeçar toda a humanidade sobre a face da terra é Ial dos Exércitos. Ele vai fazer isso por meio do seu filho.
Yahushua Mashiach. Todos vão ter que prostrar diante de Yahushua e reconhecer que ele é o rei, ele é o nosso general, ele é o governante que o Eterno colocou sobre toda a face da terra. O que eu quero trazer para você aqui, meus irmãos, é o seguinte: não pense você que o governo do anticristo vai prevalecer, que não vai prevalecer. O governo do anticristo não vai prevalecer. No livro de Daniel fala que o anticristo, ele vai estar governando o mundo por meio de 10 nações. Lá fala sobre o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve o sonho de uma grande estátua. E ele falou que cada parte daquela estátua representava um governo que iria governar sobre essa terra, um império que ia governar sobre essa terra. Ele falou que a cabeça da estátua representava o reino da Babilônia, os braços da estátua representavam os Medo-Persa, o ventre da estátua representava a Grécia, as pernas da estátua representavam o Império Romano e os 10 dedos da estátua representavam o Império Romano dividido em 10 países. 10 países que vão dar o poder para o anticristo governar a terra durante 7 anos. Porém, o livro de Daniel registra algo tremendo. Lá diz que uma pedra cortada sem auxílio de mãos veio e bateu nos pés da estátua. E que significa, Romilson? A pedra é Yahushua. E Yahushua vai vir, vai esmagar o reino do anticristo. E Yahushua vai vir e vai tirar esse império, esse reino que vai estar governando durante a tribulação. No final da grande tribulação, a pedra cortada sem auxílio de mãos é Yahushua descendo do céu para estabelecer o seu reino na terra. E ali quando Daniel fala que a pedra bateu nos pés da estátua, bem em cima dos 10 dedos, isso está mostrando que Yahushua vai vir, vai arrebentar com o reino do anticristo para a glória do Criador dos céus e da terra e ao dos exércitos. Prepara o seu coração, meu irmão. Fica na graça e na paz do Eterno.